a fala que eu vou trazer aproveita, assim como fez a Geisa, aproveita uma apresentação que eu fiz fora do Brasil, porque talvez para os estrangeiros fique um pouco mais fácil, simplifica a necessidade de tradução. Mas eu vou explicar. Essa exposição, ela resume um pouco o que foi a política de educação superior no período até 2010, e os dados alguns estão desatualizados, mas as tendências se mantêm. E, a partir daí, porque foi uma política notoriamente envolvida com a preocupação de inclusão e de superar os determinismos da pobreza por meio da educação, fazer da educação um mecanismo de emancipação. Isso esteve presente na política governamental sob a gestão do governo Lula, que eu integrei, e um pouco essa apresentação relata o que se passou lá, mas eu vou enfatizar o fato de que, voltando para São Paulo, e o trabalho que eu optei por fazer na academia, e é esse trabalho que a gente desenvolve aqui no grupo de pesquisa, e eu acho que vai muito bem, e tem muita relação com essa última fala que a professora Geisa fez, no sentido de que não há um aprendizado, nem as nossas escolas de direito, no nível de graduação e também no nível de pós-graduação, tem nem o foco em políticas públicas, não se aprende a manusear os instrumentos jurídicos de políticas públicas, e nós sabemos que toda política pública, por ser um programa de ação governamental, precisa de uma face jurídica. E nós temos, muito incipiente a nossa condição de utilizar esses instrumentos. Se desenvolveu muito no Brasil, depois da Constituição de 88, a linguagem dos direitos. Então, a demanda e a judicialização dos direitos no Brasil, assim como no mundo, se intensificou muito. Mas ela tem uma perspectiva excessivamente individual. Cada pessoa quer reivindicar o seu direito. Há muita limitação numa perspectiva mais coletiva e numa perspectiva institucional. Então, acho que, na fala final da professora Geisa, eu marco esse ponto, em que ela fala que o mais produtivo com o gestor público não é ameaçá-lo com um processo judicial. O mais produtivo, provavelmente, é uma ação indutiva. E aí eu reforçaria que, quando a gente explora, e é isso que a gente tem feito teoricamente, explorar e desenvolver essa visão direito e políticas públicas. Uma das coisas que se faz é dar relevo para determinados atores institucionais. Então, destacar o papel do governo, destacar o papel do Estado, destacar o papel do Poder Executivo. Então, o grupo de pesquisa que veio evoluindo, fez primeiro um importante trabalho de análise de decisões judiciais, depois, num segundo período, passou a analisar o Poder Executivo e o problema da judicialização da saúde. Isso é, quanto esse volume de excessiva judicialização, que a gente sabe que existe hoje no Brasil, no campo da saúde, quanto ele está ligado com deficiências da política de saúde expedida especialmente pelo Poder Executivo. E a conclusão, e nós estamos já publicando um livro, está sendo editado pela editora Saraiva, ainda no segundo semestre sairá publicado, ele demonstra que realmente existem deficiências no campo do Poder Executivo que respondem por aquela judicialização. Então, no caso da educação, que é a fase atual que o grupo vem desenvolvendo, a educação como mecanismo de emancipação social, como mecanismo de superação da pobreza, se entendeu que um dos pontos de partida importantes era perceber e conhecer esse arcabouço, esse funcionamento das iniciativas governamentais, que permite partir de um quadro mais global, de um quadro macro, e, nesse quadro macro, entender qual é o lugar e papel do componente jurídico. Então, o que eu vou fazer agora é mostrar esse quadro no campo da educação superior, que é o campo que eu conheço mais de perto, e que teve uma reformulação muito profunda nas políticas governamentais. E, diga-se de passagem, que são políticas estruturais, elas continuam, independentemente da troca de governo, exatamente pelo fato de que elas foram institucionalizadas juridicamente, isso é, elas compreendem leis, decretos, alocação de recursos orçamentários, pessoal para a execução daquelas políticas, é a política que está em funcionamento. Então, hoje, desfazer essas políticas implica desfazer esse marco jurídico institucional, revogar leis, decretos, uma série de coisas, o que é pouco provável que aconteça.
Então, conhecer esse ponto de partida, acho que é uma referência interessante. Então, a primeira preocupação desse quadro era com a expansão e democratização da educação superior no Brasil. Aqui está marcado, nos últimos 10 anos, havia mais ou menos 2,5 milhões de matrículas, e eles, hoje, ultrapassam as 7 milhões de matrículas. Quer dizer, o Brasil tinha a necessidade de ampliar o acesso, e quando a gente fala de ampliar o acesso, aqui nós estamos falando basicamente de ampliar o acesso para as camadas mais pobres da sociedade. Ampliar o acesso para a educação superior. Existia um discurso de que não era necessário, que essas pessoas deviam fazer ensino técnico, mas deve-se dizer que também o ensino técnico não está disponível. Tem um problema de falta de financiamento, tem um problema, e nós vamos ver como é que isso foi resolvido. Então, foi uma política deliberada, isso estava previsto no Plano Nacional de Educação de 2001, isso coincide com uma política internacional, que é aumentar a escolarização da educação superior. Então, foi a política perseguida pelo Brasil. Oferecer possibilidades, oferecer acesso para as pessoas mais jovens, porque isso, além de ser um direito, do ponto de vista individual deles, isso, o nosso entendimento jurídico, muito do avanço do direito constitucional, já consagrou essa visão, que é um direito pessoal daquele jovem de chegar à universidade. Além disso, é interesse da sociedade que esse jovem chegue à educação superior e chegue a níveis mais avançados de educação, porque isso o qualifica para o mercado de trabalho, isso o qualifica para a interação com a sociedade, isso assegura um aumento de renda, isso está completamente demonstrado. Então, esse é o sentido principal da política. Esse quadro mostra que existia, e ainda existe, uma distância muito grande entre aqueles que completam o ensino médio, que são essas barras em verde, e os que chegam ao ensino superior. E o mundo ideal indicaria uma correspondência entre o tamanho das duas barras. Quer dizer, o que sai do ensino médio deveria ter opção de ter acesso ao ensino superior. E hoje nós sabemos que não existe. Embora tenha evoluído, porque basicamente aumentou a oferta de educação superior e aumentaram os mecanismos de financiamento, embora isso tenha acontecido, ainda estamos distantes da meta que o Plano Nacional de Educação de 2014 fixou, que é ter 30% dos jovens na educação superior. Aqui a mesma relação de outra forma gráfica, mostrando que as vagas disponíveis, a oferta disponível em 2008, correspondia mais ou menos a 40% da demanda. Quer dizer, nós ainda estamos muito longe de poder oferecer oportunidades para os jovens que querem fazer esse percurso. E outro problema que existe no Brasil, e ele já está sendo corrigido, até onde as notícias que eu tenho e o que eu acompanho, é que existe uma grande defasagem em idade séria. Se você considerar, e o mundo desenvolvido fez isso, na verdade, o mundo desenvolvido já está pensando em como oferecer a educação superior, como ampliar na faixa dos adultos de 30 anos. Porque já foi feito um trabalho de inclusão dos jovens de 20 anos, dos jovens de 25 anos. O Brasil ainda tem o problema de incluir na educação superior os seus jovens de 18 a 24 anos, que é considerada a idade ideal para essa faixa. Por quê? Porque, como há deficiências no processo educacional de décadas passadas, ainda temos uma defasagem em idade séria. Então, como eu dizia, essa defasagem, aparentemente, o Brasil já corrigiu na fase inicial do ensino fundamental. As crianças até 10 anos, 11 anos, me parece que já têm conseguido chegar à escola e permanecer durante essa idade. À medida que a idade avança, isso é mais difícil, porque as crianças vão trabalhar, abandonam a escola, os pais mudam de cidade, o processo tem uma série de problemas e fica mais difícil. Então, quando a gente pensa nesse público que vai à educação superior, nós estamos falando tanto de um público que já sofreu esses problemas de escolarização no passado, então poucos conseguem chegar à educação superior e, às vezes, quando chegam muito depois dessa idade. Um fenômeno que está acontecendo recentemente no Brasil, que muda esse panorama ou que nos faz pensar nisso, é a ampliação da oferta da educação à distância.
assim como tem acontecido no resto do mundo. Então, a educação à distância, nesse período, ela é reconhecidamente uma modalidade de educação adequada para as pessoas mais velhas. Aquele que trabalha ou que já tem filhos, que tem muita dificuldade de ir à universidade, ele tem mais possibilidade de seguir a educação superior à distância. Mas nós sabemos que a oferta de educação à distância no Brasil é muito irregular, a evasão é muito alta, então, ingressam muitos, mas se diplomam poucos, se formam poucos, são problemas que têm que ser enfrentados. Mas esse panorama, acho que, em grandes linhas, podemos dizer que ele está mudando. Então, a política do governo, nesse período, até 2010, ela se baseou, então, em ampliar o acesso, ampliar a oferta de educação superior, mas fazer isso reestruturando as instituições e reaproveitando as instituições já existentes. Então, vocês vão ver que a educação superior no Brasil ela é massivamente oferecida no campo privado. 85% das matrículas estão no segmento privado. Porque o segmento público, tal como ele é estruturado no Brasil, é um segmento extremamente caro, voltado para universidades de pesquisa. Toda universidade pública tem uma estrutura de mestrado, doutorado, pesquisa, então são universidades caras de manutenção pelo governo, mas, ainda assim, houve uma política de ampliar a base instalada, que se baseou num programa que chamava REUNE, cujo objetivo foi aproveitar a base instalada e aumentar a oferta de cursos naquelas instituições. Então, repassar recursos para as instituições, prédios foram construídos, salas de aula, etc., mas com a ideia, professores foram contratados, mas toda a ideia era maximizar a utilização daquela base instalada para que mais alunos pudessem cursar. Isso, de fato, foi feito. Além disso, o programa REUNE compreendeu a criação de unidades no interior do Brasil, e esse é um grande problema, porque o Brasil, nós sabemos, toda a história do Brasil, a colonização se fez no litoral. Toda a população do interior não tem o mesmo acesso a serviços, e, no caso da educação superior, isso era também muito verdadeiro. Então, houve abertura de campos em cidades do interior, cidades menos desenvolvidas, houve um incentivo à oferta de cursos noturnos, porque as universidades federais não tinham essa tradição. Além disso, foi criada uma estrutura chamada Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Eram as antigas escolas técnicas federais que foram reestruturadas e reorganizadas e expandidas no Brasil inteiro para oferecer educação técnica e tecnológica. Então, educação técnica de nível médio e educação tecnológica de nível superior. Uma formação mais curta, mais rápida, mais aplicada e cujo egresso, em geral, sai daquele curso e imediatamente é contratado pelo mercado de trabalho. Ele tem altíssima empregabilidade. E o Brasil não tinha, era muitíssimo limitada a oferta desse tipo de educação no Brasil. Ainda é, e ela é outra, também a Geisa falou em preconceito, há muito preconceito contra a educação superior tecnológica, que é a educação superior como as demais. Só para ilustrar para vocês uma dificuldade que existe, existe um tipo de profissional que tem essa formação superior tecnológica que vai para as áreas produtivas, por exemplo, para a área de petróleo e gás. Acontece que a Petrobras, que é a maior contratante do Brasil nessa área, nos seus concursos, quando colocava o requisito de escolaridade, não admitia a formação no curso superior de tecnologia, exigia a formação de nível superior tradicional. E isso é puro preconceito. Isso o Ministério da Educação, na época, foi discutir e apurou que não havia uma razão científica, nem acadêmica, para fazer essa diferenciação. Era a reprodução de uma visão tradicional que permaneceu. Então, essa reestruturação é muito importante também para quebrar preconceitos, porque no sistema público, que é um sistema reconhecidamente de boa qualidade no Brasil, ele começa a formar pessoas e colocar no mercado de trabalho, essas pessoas começam a ser vistas como bem formadas, capazes de solucionar problemas, e isso começa a mudar. Mas essa mudança é lenta, mas ela tem uma referência muito segura.
O terceiro grande programa de reestruturação das instituições públicas é o que se chama Universidade Aberta do Brasil. É um programa baseado na modalidade à distância, voltado primordialmente à formação de professores. É outra deficiência estrutural que o Brasil tem. O Brasil tem 5.560 municípios. Cada município, o Brasil é um Estado federal, cada município contrata os seus professores, faz o seu concurso público. Então, é muito fragmentado. E a formação, por sua vez, é muito desigual. O professor, nós sabemos, basicamente ele é formado nas instituições privadas, nas universidades privadas, que têm uma pior qualidade. Então, esse professor vai chegar e vai fazer concurso numa localidade pequena ou numa outra cidade pequena. Chegou a se cogitar, nesse período, de criar uma modalidade de concurso nacional ou certificação nacional, que eu sei que é alguma coisa que ainda está em discussão no Ministério da Educação, justamente para superar esse problema estrutural que prejudica muito as pequenas localidades. Então, começa a haver uma competição, não há cooperação federativa, uma competição entre as localidades para recrutar o melhor professor ou para pagar menos, você tem uma disputa salarial, isso não vai em favor de melhorar a educação no país. Bom, além disso, como eu dizia, então, foram criados, a despeito de se saber que a educação privada tem um papel complementar do sistema público, na verdade, é muito mais do que complementar, porque ela concentra matrículas. Ela já concentrava, no início dos anos 2000, ela tinha cerca de 75% das matrículas. Com a expansão da educação à distância, que, como nós sabemos, tem uma escala muito grande, piorou ainda mais, se acentuou esse desnível em favor das universidades privadas, porque elas são mais ágeis, criaram as vagas mais rápido, absorveram esses alunos. Ainda assim, existem 2 programas que foram criados para viabilizar o ingresso dos alunos, mesmo nas universidades privadas, porque tem a linha da pobreza, ela certamente é um divisor de águas. Ela é um fator de dificuldade de acesso ao sistema público e é um fator de dificuldade ao sistema privado. No sistema público, porque o background educacional é difícil, então o aluno mais pobre, que teve uma formação pior, terá dificuldade de chegar a uma das vagas do sistema público, e no sistema privado, aí tem uma barreira econômica. O aluno chega lá e não consegue pagar. Então, foi criado, em 2004, esse programa ProUni, que é um programa de troca de bolsas por benefícios fiscais, Grants for Taxes. E, além disso, foi reestruturado um programa de financiamento, o FIES, com uma redução acentuada das taxas de financiamento. Hoje, a taxa de financiamento é inferior à inflação do Brasil, então houve uma grande expansão de contratos, porque tinha uma demanda reprimida. Muitos jovens que só não vão à universidade porque não têm condição de financiamento. Esse programa aqui é um mapa gráfico que mostra aquela questão dos 85% das matrículas no segmento privado. Mas, para a gente chegar mais à frente, resta dizer como é que se combinam esses instrumentos com uma outra componente que se tornou central nesse período, que é a componente de avaliação e dos exames centralizados. Isso também é muito interessante, porque o Brasil tem uma escala gigantesca. Nós estamos falando de mais de 20 milhões de alunos querendo buscar a educação superior. Então, foi no início dos anos 2000, basicamente, quando foi criado o ProUni. O ProUni é um programa extremamente original, inventivo do ponto de vista institucional, porque ele também parte dessa premissa da utilização da base instalada. Existia uma base instalada de universidades privadas ociosa. Ela teria a capacidade de receber mais alunos. E não recebia por conta da barreira econômica, porque os alunos não tinham condição de pagar. Pois bem, o que fez o governo? O governo propôs essa troca de bolsas por benefícios fiscais, fez uma estrutura jurídica relativamente simples. As bolsas são só de 2 tipos, bolsas integrais ou meias bolsas, o que diminui a possibilidade de fraude, fica mais fácil de controlar.
e aproveitou essa grande estrutura existente. Além disso, o governo fez, para controlar o acesso, ele fez o acesso vinculado à aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. E foi aí que o Enem, que já existia, mas ele tinha uma escala muito pequena, ele ganhou uma escala muito grande. Para se ter uma ideia, o Enem, até aquela altura, ele era aplicado a cerca de 300 mil alunos. Quando ele passou a ser usado como porta de entrada no ProUni, ele imediatamente foi objeto de inscrição por 1 milhão de alunos. E hoje o Enem tem inscrições anuais na casa de 7 milhões de alunos. 7 milhões de estudantes anualmente fazem o Enem. E mais, uma outra coisa que foi inventada para o ProUni foi a combinação do Enem. O Enem é a aprovação no ensino médio, corresponde a uma espécie ao SAT, ao SAT dos Estados Unidos, ao Baccalaureat da França, porque é um exame que comprova a educação até ali, então ele não é um exame de ingresso, mas ele é um exame que comprova a conclusão do curso. E ele foi combinado com uma coisa que depois foi usada com também grande amplitude, que é a seleção por aquele processo informatizado do MEC. No ProUni, o aluno de qualquer canto do Brasil, se ele estiver lá no extremo da região norte ou na região sul, ele se inscreve pela internet, depois de ter feito a prova, com a nota da prova, que fica na base de dados do MEC, do Ministério da Educação, ele se inscreve, existe um processo de concorrência na internet, onde são publicadas as vagas disponíveis nas várias instituições, nos vários cursos, e o aluno se inscreve para aquela vaga. Se inscreve junto com todos os outros interessados. E o próprio sistema ordena de acordo com o score dos alunos, de acordo com a nota que os alunos têm. Então, é um sistema que privilegia o desempenho acadêmico. Então, não é importante saber de onde o aluno vem, se ele tem dinheiro para pagar ou não. Se ele tiver nota e se ele tiver dentro daquelas vagas disponíveis pelo sistema, ele entra e concorre. Depois tem uma fase, o ProUni é um programa que foi desenhado como um programa de ação afirmativa. Então, ele tem vagas, ele tem cotas para negros, e é o primeiro programa com essa escala no Brasil a ter feito isso. Existiam programas locais, por exemplo, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é a pioneira no Brasil na adoção de cotas raciais, no início dos anos 2000, mas o ProUni faz isso nacionalmente, e é um programa que tem vagas reservadas para os cotistas, os negros e os indígenas, na mesma proporção da distribuição daqueles grupos étnicos em cada estado. Então, se um estado tem 30% de negros, salvo engano, no estado de São Paulo é mais ou menos essa a proporção, as universidades integradas ao ProUni naquele estado precisam oferecer 30% das suas bolsas para estudantes negros. Então, isso tem sido um fator de inclusão, é um programa que já completou 10 anos. Há 2 meses, nós tivemos aqui um evento que celebrou os 10 anos do programa, e o programa é um reconhecido sucesso para esse objetivo de inclusão. Tem um número que está aqui nesse... não, acho que não está aqui, acho que está no próximo. Enem, SISU. Aqui, olha. No ProUni, entre 2004 e 2009, nos 5 primeiros anos depois da criação do programa, foram absorvidos 600 mil alunos de baixa renda nas instituições privadas. Para se ter uma ideia do tamanho disso, isso corresponde ao tamanho que tinha o sistema federal nessa época. Então, vejam, se fossem ser criadas vagas no sistema público, quanto tempo levaria para criar 600 mil vagas? Isso é um sistema inteiro funcionando no Brasil. E isso foi possível fazer muito rapidamente, porque existia uma base instalada, existia capacidade ociosa. E, com o uso do Enem, isso passou então, teve acesso nacional, não há críticas no sentido de favorecimento de um ou de outro, o acesso é universal, desde que o aluno tenha performance acadêmica, ele tem acesso ao programa. Isso tem acontecido, isso representou a inclusão de jovens pobres e jovens negros em cursos de acesso muito difícil, em medicina, direito, engenharia, arquitetura, cursos extremamente competitivos, você tem a inclusão de jovens pobres e negros nesses cursos. Isso é uma transformação importante. Então, voltando à questão dos exames, o Enem, que, como eu dizia, ganhou essa escala
com esse processo, se demonstrou como uma alternativa viável para os processos de seleção. Um segundo passo foi, então, 5 anos depois, passar a usar essa mesma dinâmica do Enem como acesso e programa de seleção para os demais cursos das instituições públicas. É o chamado SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que é baseado também no mesmo exame, é o exame nacional, e o aluno concorre aí às vagas. Então, a combinação dessas políticas representa uma mudança estrutural muito profunda no sistema brasileiro. Então, existia o vestibular, que era um processo perverso de seleção, que reproduzia, ele tendia a reforçar, selecionar aqueles que vinham da melhor base educacional. O que acontece é que muitas instituições deixaram de aplicar o vestibular e passaram a adotar o Enem combinado com o SISU. Então, isso muda o panorama, isso muda o público que chega às universidades públicas, isso muda os alunos das universidades privadas. Eu acho que é uma política de grande importância para a alteração desse panorama social na educação brasileira. Agora, voltando para finalizar, voltando ao nosso trabalho de pesquisadoras, no grupo de pesquisa, um desafio que se tem é entender esse marco legal, esse marco jurídico dessas políticas, fazer a crítica dos instrumentos que funcionam bem, dos instrumentos que não funcionam bem, e ser capazes de usar a linguagem jurídica, os mecanismos jurídicos, produzir uma cultura jurídica voltada para isso. Porque aí eu volto a dizer e termino dessa maneira. O Brasil passou por uma mudança muito importante, que foi quando o Poder Judiciário passou a ter a condição, a capacidade, a consciência de que ele seria, juntamente com o Ministério Público, que é uma instituição muito importante para isso, de que ele seria um espaço, uma arena para a realização de direitos, mediante a qual aquela enunciação de direitos deixaria de ser meramente retórica. Mas agora acho que já vivemos um outro período, e crescentemente tem sido objeto de interesse na área jurídica o tema das políticas públicas. Por isso, o estudioso do direito quer entender como é que a ação governamental funciona, como é que agora nós temos um desafio grande, que é, conhecendo o fato de que o país tem um Plano Nacional de Educação, uma lei aprovada em 2014, que prevê em vários temas o aprofundamento dessas políticas. Por exemplo, prevê o aumento, nós ainda não atingimos a meta daqueles 30% de jovens de 18 a 24 anos na universidade. Então, existe uma estrutura que foi modificada para isso, mas essa estrutura precisa responder, é preciso saber se os incentivos financeiros continuarão. Nós sabemos que o FIES, que era um grande programa de financiamento, foi diminuído, foi interrompido, não há mais os mesmos recursos. Como é que isso vai se operar? Conhecendo essa lógica macro, essa lógica maior, eu acho que nós temos uma condição melhor de dominar os instrumentos jurídicos e fazer o avanço que está, sem dúvida, muito no campo da educação. A educação pode ser e será, a depender da atuação dos cidadãos brasileiros, um mecanismo de emancipação social, de superação da pobreza, de integração e produção de uma sociedade mais coesa e mais harmônica. Era isso. Muito obrigada pela atenção.